Olá! Iniciaremos agora o módulo 8 e aqui vamos falar da carteira de trabalho digital e do livro de registro eletrônico. A carteira de trabalho digital ela foi regulamentada pela portaria 1195 de 2019. Nessa portaria foram apresentadas todas as condições para a transmissão das informações e a utilização do E-Social para alimentar os dados da carteira de trabalho digital e também do livro de registro eletrônico que iremos falar nesse módulo. A anotação na carteira de trabalho digital e no registro eletrônico de empregados serão realizadas por meio das informações prestadas ao E-Social. Então, toda a base de informação do registro do trabalhador e das informações de atualização cadastral, contratual, ela é obtida através dos eventos transmitidos pelo E-Social. Devemos observar também os prazos que estão estabelecidos no manual e continuam sendo válidos para fins da carteira de trabalho digital. Deve ser observado principalmente o prazo de envio do evento S2200, que é a admissão do trabalhador. Esse evento precisa ser transmitido até o dia anterior ao início das atividades laborais. Aqui nós temos o link para que você possa acessar e consultar a portaria 1195 de 2019 diretamente no site da Imprensa Nacional. Então, a carteira de trabalho digital ela foi prevista inicialmente na Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.874 de 2019. A partir desse dispositivo, foi estabelecido que a carteira de trabalho física seria substituída pela carteira de trabalho digital. E a identificação do trabalhador na carteira de trabalho digital ela é feita exclusivamente com o número do CPF. Observe que o registro das informações são feitos de forma eletrônica, através do E-Social, com a transmissão das informações para a carteira de trabalho digital. Para alimentar a carteira de trabalho digital e o registro eletrônico, existem duas condições nessa portaria. Até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador, o empregador deverá comunicar via E-Social os seguintes dados: o CPF e a data de nascimento, a data de admissão, a matrícula e a categoria do trabalhador, a natureza da atividade, se é um trabalhador urbano, se é um trabalhador rural, e o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, é através desse código que o sistema identifica qual é o cargo, a função daquele trabalhador, o valor do salário contratual estabelecido e tipo de contrato de trabalho, prazo do contrato e indicação do término desse contrato quando ele for determinado. Então, essas informações devem ser transmitidas até o dia anterior à data do registro desse trabalhador. Depois, até o dia 15 do mês subsequente ao do registro desse empregado, a empresa ou o empregador ele precisa enviar os demais dados: nome, sexo, grau de instrução, endereço, nacionalidades, todos esses itens listados aqui, a descrição desse cargo, o horário, a jornada de trabalho, o local de trabalho, o estabelecimento de prestação de serviço, se esse empregado contratado ele tem deficiência ou ele é reabilitado, se essa contratação ela vai ser computada na cota de portador de deficiência ou reabilitados, indicar o empregador que terá a cota de aprendizagem computada no caso de contratação através de uma entidade sem fins lucrativos, informar o alvará no caso de contratação de menor, prestar informações relativas a registro sobre ação fiscal ou por força de decisão judicial. Então, até um dia antes do início da obrigação, tem um número reduzido de informações que precisam ser transmitidas e até o dia 15 do mês subsequente devem ser informados todos os demais dados para fim do registro eletrônico de empregado. Esse registro eletrônico de empregado, conforme a portaria, ele é composto pelos dados relativos à admissão, a duração e a efetividade do trabalho, informações das férias, acidentes de trabalho que tenham ocorrido e demais dados que interessam a proteção do trabalhador. Então, todos aqueles dados serão utilizados para compor esse registro. Tratando do livro de registro eletrônico de empregados, o E-Social também passou a substituir essa obrigação acessória para aqueles empregadores e contribuintes que fizerem essa opção. E como esse processo funciona? A gente viu que o livro de registro pode ser substituído pelo E-Social. Então, não é obrigatório ainda, mas ele pode ser substituído. Então, depende de uma opção da empresa, do empregador, em deixar de utilizar o meio tradicional, que é o livro físico, pelo livro eletrônico. Os empregadores precisam fazer essa opção por meio de um campo que contém dentro do evento S1000, que é o campo Indicação de opção de registro eletrônico.
Então o empregador ele precisa, no momento que ele faz a inclusão do evento S1000, ele precisa indicar essa opção. Aqui nós temos também uma observação que foi publicada no portal do E-Social, é que os empregadores que não fizerem a opção pelo livro de registro eletrônico, eles deverão continuar escriturando o livro físico e terão prazo de 1 ano para adequar os seus documentos, o seu modelo de livro, ao previsto na portaria. Então os empregadores precisam ficar atentos a esta obrigação. Finalizamos aqui o nosso módulo 8. No próximo módulo falaremos sobre o processo de simplificação do E-Social.